Oi gente, tudo bem com vocês? Último vídeo da nossa sequência com a quarta lei espiritual que diz: quando algo termina, termina. E o que isso quer dizer? Quer dizer basicamente que quando um ciclo se encerra, a gente deve seguir adiante e não ficar trazendo o passado à tona. Por quê? Porque trazer o passado pode nos trazer uma sensação de tristeza, de melancolia e até de depressão. Então, assim, eu acho que o meu melhor exemplo em relação a isso foi a mudança entre a minha fase na adolescência e agora a minha fase adulta, né? Que foram coisas bastante diferentes. Então, eu nunca estudei e trabalhei ao mesmo tempo. Então, na minha adolescência, basicamente, a minha maior preocupação era tirar notas boas, né? Ali na faculdade, aquele período, e escolher a coisa mais importante do mundo, que era qual roupa eu ia usar na balada do final de semana. Então, assim, era uma fase muito gostosa, eu tinha muitos amigos, eu saía bastante, eu basicamente me divertia, né, nessa fase. E aí, quando eu passei para a vida adulta, foi um choque, é claro, porque daí você começa a trabalhar, você começa a pagar conta, você começa a se responsabilizar por várias coisas durante, né, a sua vida. Eu casei, né, basicamente. Então, assim, tô construindo uma família. Então, não é mais aquela coisa solta, leve e uhul, 100% diversão, como era na minha adolescência. Então, se eu quisesse comparar e ficar tentando trazer a adolescência de um jeito, né? Não, eu quero fazer aquilo de novo, eu quero aquele êxtase de novo, eu quero aquela sensação gostosa, aquela animação, aquele agito, aquelas coisas. Então, se eu quisesse ficar trazendo aquilo, provavelmente eu não seria a adulta que eu sou hoje, né? Então, assim, eu entendi que essa fase adulta exigia uma nova postura minha. Então, se eu quiser realmente construir as coisas que eu quero construir em relação a trabalho, né, carreira, em relação a, sei lá, viajar, guardar uma grana para o futuro, essas coisas, eu preciso ter uma nova postura. Não dá pra sair todo final de semana, gastar até as tampas e, beleza, liberdade, né, e só. Então eu realmente precisei fazer uma mudança interna e aceitar que isso era assim mesmo, né? Porque na comparação a minha vida de antes seria o agitação e a de agora é mais responsabilidade, responsabilidade, responsabilidade. E aí eu até conversando com algumas pessoas eu percebi que quando a gente fica tentando trazer, né, o passado de qualquer jeito e criar as mesmas coisas que a gente criava de antes, né, isso acaba impedindo, acaba sendo a trava, né, para a pessoa não ir adiante, para a pessoa não seguir o caminho dela de uma forma mais tranquila, de uma forma mais natural, de uma forma mais leve, por exemplo, né? Então, basicamente a lei diz isso, diz que a vida é cíclica e que quando você encerra um livro, você deve continuar outros livros, né? Pegar outros livros, aprender novas coisas, descobrir novas oportunidades, adquirir novos dons. Você deve seguir a vida, porque se você ficar preso naquelas páginas velhas, você acaba estagnado. Estagnado tanto na vida física mesmo, né? De você ir para a ação, de você continuar, quanto internamente, né? Então, por isso que a estagnação desses sentimentos, né, traz isso de melancolia e tudo mais. Então a gente deve seguir a vida. É basicamente isso que fala a lei espiritual, né? Claro que para bastante gente pode ser outro exemplo, mas acho que na minha essa transição foi a mais importante, porque quando eu comecei a minha vida adulta e comecei a ganhar, né, mais dinheiro trabalhando por conta e tal, eu ainda queria todas aquelas emoções da adolescência, né? E enquanto eu falei não dá para ser dessa forma, eu não conseguia nem pagar as minhas contas. Aí foi que eu comecei a ficar com dívida, né, e tudo mais que eu já cheguei a comentar com vocês também aqui no canal. E é claro, né, o passado é super importante, porque foi ele que nos trouxe até aqui. Eu sou a pessoa que eu sou hoje por causa do meu passado, né? Até nessa sequência mesmo de vídeos eu cheguei a falar isso com outras palavras, mas ficar preso ao passado e querendo reviver aquilo não dá muito certo, até porque nem você é aquela mesma pessoa, você já aprendeu coisas novas, você já evoluiu algumas coisas. Então assim, se você quiser viver aquelas emoções que você viveu no seu passado, na sua adolescência, aquele entusiasmo, aquela curiosidade de conhecer coisas novas, a animação de sair no final de semana e tudo, você pode criar aquilo com a consciência que você tem hoje. Então você pode ainda sair com seus amigos, pode fazer, conhecer novas coisas, fazer novos cursos, né? Trazer aquela coisa da curiosidade de novo,
mas tem que entender que a consciência é outra, você é uma pessoa nova e que nem a sua animação não é aquela mesma, porque você mudou também, né? Você ficou mais velho e tudo mais, ninguém merece, mas é assim mesmo que acontece. Então a gente deve seguir a nossa vida, né? Ir para frente. É basicamente isso que diz a lei. Então, com essas 4 leis que a gente encerra hoje aqui, essa sequência de vídeos, a gente pode ter uma vida mais leve, com mais aceitação, com mais... isso mesmo, né? Com mais leveza, com mais oportunidade, vendo as coisas, essas adversidades ou essas mudanças como oportunidades de crescimento, né? Não como pedras no caminho, no sentido de você tropeçar, mas como pontos de apoio para você seguir a sua vida, né? Então, acho que esses ensinamentos foram muito importantes para mim, tenho praticado e tem dado muito resultado. Realmente a minha vida está muito mais leve, por isso que eu comecei a linkar isso, né, essas leis, com como ter uma vida mais leve. Foi por isso que eu escolhi esse título. Então, só para lembrar, as 4 leis, a primeira é: a pessoa que veio é a pessoa certa, aconteceu exatamente o que tinha que acontecer, quando começa, começa, e quando termina, termina. Eu encerro por aqui essa sequência, mas a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijinho e até!